o Papai Noel chegou e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E continuando o mês das crianças malditas, vamos falar sobre o bem mais precioso de qualquer pai ou mãe. Os filhos. Baseado em um sequestro que aconteceu em uma escola na cidade de Faraday, uma cidade no estado de Vitória, na Austrália, a Fortaleza retrata uma história real com uma reviravolta impressionante, transformando as crianças em verdadeiros paladinos sem dó nem piedade. Como já mencionado, o filme de hoje é A Fortaleza, de 1985. E temos sinopse para esse filme, Bolitz? Sim. A Fortaleza é um telefilme australiano rodado em 1985 que conta a história de um grupo de crianças moradoras de uma aldeia que tem sua escola invadida e, junto com sua professora, são sequestrados por um grupo mascarado e presos numa caverna no meio da mata. Onde que as pessoas podem assistir esse filme alucinante? Ele tá no YouTube com a sua dublagem original. É, aquela dublagem que fica desse jeito. Vamos, crianças, vamos! Que as crianças têm voz de adulto. Caralho, as crianças têm muita voz de adulto. E vamos ter spoiler de A Fortaleza. Esse filme fui eu que quis colocar na lista, porque é um filme que assustou muita gente quando a gente era criança. Esse filme é do ano que eu nasci, porém ele passou no Brasil algumas vezes. Qualquer pessoa que você pergunta, lembra do filme que tem os caras mascarados, que sequestra a escola? As pessoas vão lembrar, porque esse filme é muito marcante. E o Jovem Nerd já comentou, o Rapadura Cast já comentou, nunca fizeram um podcast sobre, mas já comentaram. Outros canais de filme que eu acompanho também no YouTube, podcast e tudo mais, já falaram, já comentaram sobre, mas conteúdo em si desse filme é bem difícil de achar, né? A gente achou o conteúdo do Jetro, mas é um filme australiano, né? Um filme de TV. É muito estranho um filme de TV ter marcado tanta gente aqui, né? Porque você vai ver, ele realmente é um filme de baixo orçamento. Ele não é mal filmado, ele é bem filmado, ele é um bom filme, as atuações são boas. Tirando a questão da dublagem, né? Que, tipo, parece que foi meio feito nas coxas, assim, né? É verdade. Não tem um apuro muito bom. Mas é um filme muito bem feito e tal. Ele tem uma cinematografia boa, assim, ele é bem filmado, ele tem uma cor bonita. Ele te deixa tenso, né? Ele tem uns enquadramentos, assim, que mostra de longe, que parece que tem alguém observando e tal, então ele é bem feito mesmo. Merece todo o medo que ele causou na gente quando a gente era criança. É verdade. E esse filme, ele veio pro Brasil e foi exibido no comecinho da Tela Quente, cara. Foi o 14º filme exibido na Tela Quente, então 14 semanas de Tela Quente. Caramba, gente! Imagina! Né? Ele veio 3 anos depois, ele passou aqui em 6/6 de 88. Ó, é uma mistura do meu irmão e eu, porque, ó, 6/6 é aniversário do meu irmão, 88 meu ano de nascimento. Olha aí, é verdade. Legal. Você tinha meses? Não, eu nem tinha nascido. Não tinha nascido ainda. Faltava 3 semanas pra eu nascer. É verdade. Minha mãe tava barriguda. Eu tinha 2 aninhos e pouco. 3 aninhos e pouco. Gostoso, né? Pais de primeira viagem, assim, assistindo esse filme de provavelmente sequestro os pais em escola. assistiram. Provavelmente, nossa senhora. Mas assim, muita gente lembra da exibição no SBT, né? Porque ele passou naquela sessão de cinema que passava à tarde, que era o Cinema em Casa. Cara, é muito foda. Lá ele foi exibido 2 vezes, né? O Cinema em Casa passava muito filme de terror, né? Filme de terror. Porque esse filme, ele é um filme de terror meio filme de sequestro, né? Então, principalmente pra época, porque no Brasil, na época, nos anos 90, havia muito sequestro de criança, né? Então era uma parada que deixava as pessoas meio aterrorizadas. E eu acho que a Globo e o SBT se aproveitaram disso pra poder exibir o filme. Né? Sim, eu lembro até uma época quando a gente ia viajar pra casa da minha família, né? Da família do meu pai, que mora lá para aqueles lados de Catanduva, tudo, a gente pegava muito o pedágio, e nos pedágios, quando você recebia o ticket lá de pagamento, atrás sempre tinha lá a criança perdida e tudo, tinha uma fotinha de uma criança. É loucura, né? Eu lembro uma vez que fui brincar com umas crianças que moravam na rua da minha tia, lá em São Paulo, lá no Tatuapé. E a gente foi brincar numa construção de pique-esconde, né? Mas foi ali pros anos 90, ali também, começo dos anos 90. Cara, minha mãe ficou desesperada, velho. Porque, tipo, ela não sabia que eu tava brincando naquela rua ali. Pra ela, eu tava brincando fora, né? Tipo, na casa de alguém e tal. Mas não, eu estava brincando numa construção de uma... Tipo, era uma casa bem grande, assim, né? Ela ficou com muita raiva, velho. Nossa, eu lembro até hoje. Nossa, eu imagino. Desgraçada da cabeça. E naquela época tinha aquela lenda também, né? Do Homem do Saco. Porque era mais pra gente ficar de boa. Porque, cara, pra você brincar e
e cuidado com o homem do saco, porque ele leva as criancinhas, entendeu? E a gente tinha medo, porque a gente via na televisão que tinha criança perdida, foto de criança perdida e tal, então isso virava um terror, né? Sim. E esse filme é um filme da HBO, né? Ele é produzido pela HBO, distribuído também pela HBO. E lá na HBO, aliás, na HBO brasileira, né? Quando ele passou, ele não tinha o nome de Fortaleza, ele tinha o nome Sequestrados. Cara, que doideira, né? E inclusive no YouTube tá Fortaleza, Sequestrados. Cara, porque não faz sentido Fortaleza, né? Então, eu não sei, mas em inglês ele chama Fortress. Então, é verdade, não sei né? por quê. É verdade. Ele chama Fortaleza. Eu fui descobrir agora, pesquisando pro podcast, que ele é baseado em um livro, né? A gente imaginava que ele era baseado num acontecimento na Califórnia, né? Que aconteceu em Chowchilla, na Califórnia. Num sequestro de criança, que foi bem parecido o sequestro. Foi bem parecido. Também queriam resgate e tudo, mas eles queriam resgate dos pais, né? Não do governo em si, né? Sim. E eles fazem uma coisa muito parecida no filme lá, porque eles sequestram as crianças, escondem e desaparecem, né? Que é isso que acontece no Chowchilla, né? Também, Mas eles enterram, né? No caso, eles enterram ônibus. Eles enterram ônibus, né? Lá eles não enterravam, né? Mas a gente vai falar aqui mais ou menos o que acontece no filme. Ele é baseado num livro escrito pela Gabriela Lord, que também tem um outro livro que é baseado num filme, mas eu não me aprofundei pra não ter muita informação. Que teve um acontecimento real, né? Que é um acontecimento real que eu vou narrar uma coisa muito simples aqui, porque é o Fortaleza. É baseado num livro chamado A Fortaleza, que é baseado num sequestro real na cidade de Faraday. E o sequestro da cidade de Faraday é baseado numa cena de um filme chamado O Perseguidor Implacável. Caralho, gente, que doideira. O sequestro da vida real é baseado num filme. Então, olha isso. É a sétima arte inspirando a vida real, que inspira a sexta arte, que inspira a sétima arte novamente. Olha verdade, aí. É um ciclo, né? É um ciclo. O Perseguidor Implacável, o filme que sequestra é baseado, é o Perseguidor Implacável que a gente conhece como Dirty Harry. Que tem a frase famosa lá que fala Make My Day, tá apontando a arma. Cara, é um filme muito conhecido, muita gente já assistiu. Provavelmente você já assistiu o Dirty Harry. Talvez eu tenha assistido. Mas esse sequestro de Faraday, falando um pouco sobre o caso real, né? Ele aconteceu em 1972, que o filme, né, ele mostra um grupo de meninos e meninas, né? Um grupo bem grande de meninos e meninas. Porém, na vida real, foram só 6 meninas, que elas tinham entre 5 e 11 anos, e a professora de 20 anos, né? Elas foram sequestradas na Faraday School, uma escola rural dessa localidade, que fica em Vitória, né? No estado de Vitória, lá na Austrália. Assim que os sequestradores, eles chegaram lá, tudo, né? Eles já chegaram com uma nota de resgate pronta, e a nota de resgate, ela foi deixada sobre uma mesa da sala de aula lá. E o que ela exigia, né? Ela exigia $1 milhão. Eles queriam $50 mil em notas de 20, que fossem colocadas em 3 malas, e outro $500 mil em notas de 10, que fossem colocadas em 6 malas. Era bem específico, né? 9 malas ali só de nota. E a nota, ela também falava, né, que a entrega será combinada. Entraremos em contato com... A nota se diz o bilhete, né? E aí eles colocaram lá, né, que o bilhete, né, ele dizia que a entrega seria combinada e entraremos em contato com Lindsay Thompson, que é a ministra da Educação, né, na época, na sede da polícia às 7h25. Não perderemos tempo fazendo ameaças, mas qualquer tentativa de apreensão resultará na aniquilação dos reféns. Caralho. Cara, são crianças, né? Quando você olha isso, você fala, caramba, como assim? A primeira notícia do sequestro, ele veio através de um telefonema pro jornal de Melbourne, por volta das 4h40, por aí, né? E uma pessoa ligou, que era um homem, né? Falou com um policial e disse, né? Direi isso apenas uma vez. Sequestrarei todos os alunos e a professora da escola estadual Faraday. O resgate é de $1 milhão e os detalhes estão em uma nota em uma das salas de aula. E aí, o que acontece, né? O sequestro já tinha acontecido, porque ele aconteceu por volta das 2h30 da tarde. 3h30, 3 mães das crianças foram buscar os filhos, né? Que eles saíam por volta das 3h50 e tudo. Elas chegaram um pouco mais cedo e elas ficaram lá esperando, só que passou o horário de buscar e as crianças não apareceram. E o que elas pensaram foi que as crianças tivessem saído com a professora pra fazer pra dar uma volta e tudo. Elas andaram pelas redondezas e, tipo, não viram nada, sabe? Não viram crianças, não viram professora,
professora, não viram nada. Nem pegada, nem nada. Então elas acharam estranho, ligaram pros maridos delas. E aí que começou a busca mesmo, assim, sabe? Pelas crianças. Então eles entraram na escola e aí eles viram esse bilhete que os sequestradores eles deixaram. Mas enfim, né? O sequestro, ele passou alguns dias, assim, eu não sei exatamente quantos dias se passou. Terminou tudo bem, porque assim, eles levaram as crianças numa van, né? Colocaram todo mundo na van, essas 7 pessoas, né? As 6 meninas mais a professora, numa van. Eram só 2 caras, porque no filme colocam 4, né? Mascarados e tudo. Sim. E lá eles não usaram máscara, não usaram nada. E aí, eles colocaram as crianças numa van, viajaram com elas até um matagal lá pro lado de Melbourne, tudo, né? Que também Melbourne fica, se eu não me engano, em Vitória também, na Austrália. E deixaram lá, entendeu? Eles simplesmente saíram, assim, sabe? Deixaram todo mundo preso ali. Passou algum tempo, tudo. A professora conseguiu sair de lá junto com as meninas. Então elas saíram, né, pela floresta e tudo, tal. E elas foram encontradas por um grupo de caçadores de coelho. Então, a partir daí que eles se encontraram e tal, né? Essas coisas levaram pros policiais. Os policiais encontraram também os 2 sequestradores, que os 2 sequestradores eram Robert Clyde Boland, de 32 anos, e o Edwin John Eastwood, de 21 anos. E os dois... O cara chama Eastwood e ele se inspirou em um filme do Clint Eastwood. Caralho, sim! Que doideira. Nossa, eu nem pensei nisso na hora. Mas só que o Clint Eastwood, ele era um policial. Caralho. Mas isso tem muito cara dele ter inspirado, tipo assim, no filme em si, não no policial, porque tem assim. um sequestro no filme, né? Então, esse filme é bem violento, assim. Caralho, eu não lembro de ter assistido. Mas talvez se eu assistir de novo, eu vou lembrar de algumas cenas, porque eu sou muito assim. Tem no HBO Max, pra quem quiser ver. Assim, todos os filmes do Dirty Harry, apesar de serem uns filmes muito... que é aquela questão do homem vingador, são bons filmes. Deixando a ideologia de lado, são bons filmes. E os 2 receberam uma pena de 15 anos de prisão. E é louco pensar que o Eastwood, ele conseguiu fugir da prisão em algum momento e foi lá e sequestrou 9 crianças de uma outra escola, mais o professor. E aí mas nesse daí ele foi pego muito mais rápido, né? Loucura, né, gente? Porra. Mas enfim, e aí em 73, né, perto da época que houve, né, esse sequestro, a Mary Gibbs, que é a professora de 20 anos que foi sequestrada lá em Faraday, ela foi premiada com a medalha George por sua bravura. E essa medalha ela foi criada de 1940, né, pelo rei George VI, que foi feita na época no auge do Blitzkrieg. Pra quem curte, né, Segunda Guerra Mundial sabe do que eu tô falando. E aí, até então não tinha condecorações suficientes, assim, pra pessoas que tinham muita bravura, né, pra defender outras pessoas e tal. E essa medalha é dada pra civis, agem com coragem e bravura. E aí ela recebeu. A professora do filme foi bem inspirada nela mesmo, né, cara? Sim, a professora do filme foi bem inspirada nela. É até engraçado pensar nisso, assim, né? Que ela ganhou medalha por bravura e você vê o que acontece no filme. Você fala, caralho! O filme, ele é levemente inspirado nesse acontecimento. Porque, na verdade, o livro... Pelo que eu tava pesquisando, o livro ele é baseado nesse acontecimento, então o filme é baseado no livro. Então o livro, ele não é um livro contando o que aconteceu, né? No sequestro de Faraday. Ele é como se fosse uma adaptação da vida real para um livro, mas ele conta uma história mais longa, com mais personagens e tudo mais, né? Provavelmente ela fez o que, sei lá, tipo, o que ela imaginou que poderia acontecer se tivessem, sei lá, sequestrado os filhos dela, sabe? Assim, o que ela gostaria que os filhos dela fizessem, sabe? Porque é bem macabro mesmo, né? Parece que, tipo, tem uma reviravolta, né? A partir do segundo ato, né? No último ato. No final do segundo ato pro terceiro já começa a virar. Já muda o clima, assim, sabe? Os sequestradores, eles deixam de ser os dominadores ali pra serem as vítimas. E você vai percebendo aquele... O filme, ele muda até no modo de filmar os personagens, ele transforma, né, a presa em predador e o predador em presa. Porque no começo do filme você vê o olhar das crianças de vítima e depois você vê o olhar das crianças muito de carniceiras mesmo, elas se tornam predadoras mesmo até no finalzinho, né? A gente comenta mais pro final. Bom, o filme ele começa com o Sid, o menino, o salvador, entre aspas, deles lá, né? Vai
andar com todo o plano junto com a professora, matando uma raposa e tal, que tá ali matando as galinhas que eles têm, porque eles moram realmente numa aldeia, né, cara? Eles moram uma área bem ruralzona, numa área rural, mesmo, né? Tanto que a escola, ela mistura crianças de, sei lá, de 3 a 4 anos até 14 anos, né? É uma professora pra todo mundo, Sim, né? sim. E realmente, como a gente viu na história real, né, é bem isso mesmo, É bem né? isso mesmo, né? Até uma coisa que a gente tava conversando na hora de ver o filme, foi, caraca, mano, mas escola com tanta diferença assim. É verdade. Mas é fato, né? É verdade. Se pegar a escola rural, ela geralmente tem uma professora com vários alunos de várias idades diferentes. É, porque é muito pouca gente pra você criar uma escola mesmo, com várias salas, né? Pessoas com idades semelhantes na mesma sala, porque, né? É que mais é um lugar pros filhos estarem na hora que os pais estão na lavoura, né? E eles vão aprendendo, né? Vão aprendendo dentro da sua limitação ali, né? De 5 anos, 11 e tal. Ela divide não por idade, por mesa, série, né? Por série. E aí cada um tem sua mesa ali, né? Sim. E a professora Sally, ela mora na casa do Sid, né? Ela até, é engraçado, mostra ela se assustando com o tiro que ele dá, né? E tudo mais. Eu achei estranho ela morar na casa, né? Não tem, assim, o filme ele não tem um background de explicação dos pais, das crianças, nem nada. Uma coisa que acontece no filme não mostra o que os pais, qual foi a ação dos pais mediante os acontecimentos. Não mostra. O filme só foca nas crianças. É verdade. Nem quando as crianças voltam. Não mostra. Não mostra nada. É verdade. Nada. Tipo assim, os pais não existem mais. Não existem, praticamente. Mas eu achei massa, porque quando a gente... Massa não, né? Mas eu achei curioso. Quando começa o filme e tem a professora, porque até então a gente não sabe que ela é professora, né? Eu achei que ela fosse uma mulher... Não é intercambista, porque ela mora ali mesmo e tal, mas eu achei que ela fosse uma pessoa da família que estivesse morando no local pra poder estudar, pra poder fazer alguma coisa, assim, e tal. Mas ela fosse uma pessoa que tava morando ali de favor, sabe? Sim. Aí, de repente, ela tá indo na escola com as crianças, assim. E aí você entra... A professora, tipo, caralho. É engraçado quando mostra a escola, quando chega na escola, parece que tem mais criança do que na hora do sequestro, né? Eu tive essa impressão. É verdade. Mas acho que foi só uma impressão mesmo, que a quantidade de crianças não muda. Tem a apresentaçãozinha da escola, das crianças e tudo mais, né? Cara, sem contar que quando eles vão pra escola, eles têm aquela cena lá que eles estão passando por uma linha do trem, e o trem tá passando. Caralho, eles estão andando no trem. E é um trem real. E o trem tá se aproximando, e eu falei, mano, esse povo não vai sair da linha do trem, não é possível. possível. Eles estão de boa, e assim, eles não saem, tipo, o trem, não. Até o trem buzinar, quando o trem buzina, quando o trem buzina, eles saem que nem como se tivesse, sei lá, vaca surda, sabe? Continua andandinho assim e tal, e vai. Fala, cara, como doideira, assim, gente? Né? Não. É muita doideira. O filme, ele, tipo, não demora muito para as coisas acontecerem, até porque ele é um filme pequeno, né, de 1h30. O Tommy, que é uma das outras crianças, né, que é uma das crianças mentirosas, né, que tem aquela questão que a gente sempre fala de criança mentirosa, que aí quando fala a verdade ninguém acredita, acontece aqui, porque ele tá olhando pela janela e ele fala que ele vê um rato. É verdade. A professora fala, para de mentir, não sei o quê, e logo de repente aparece o sequestrador, né, atrás dela. Os sequestradores são 4 sequestradores, né, e as máscaras todas têm nome, elas não são só aleatórias, uma máscara, porque é um pato, um gato, um rato e o Papai Noel. Só que eles têm nomes, que é o Daddy Duck, Pussycat, Mac the Mouse e Father Christmas. Nossa senhora, gente. Tem outros fatores também sobre os sequestradores que a gente... Assim, esse filme, todos os atores são bem desconhecidos pra gente, né? Mas só 2 mostram a cara. 2 morrem sem a gente saber quem tá atrás da máscara. Cara, eu fico pensando, que será pato... que esses... É verdade, porque o rato, ele tá lá dentro do celeiro lá, né? Quando eles estão... Quando começa a reviravolta, assim... Nossa, gente, que foda, né? Tanto é que eu achei que nesse momento ele iria sobreviver e ia correr atrás do pessoal lá. Eu fico pensando, será que eles deixaram 2... meio que vivos pra continuar correndo atrás deles, pra mostrar o rosto mesmo, por conta de na vida real ter sido só 2? Pode ser. Então aí eles fizeram 4 com máscara, e aí os 2 de máscara simplesmente morreram lá, e aí ficaram 2. Sim. Não sei, só pra simbolizar a vida real, sei lá. Até porque o pato não são as crianças que matam, né? São eles mesmos, os próprios sequestradores que matam, que arrancam a cabeça dele. E tanto eu achava que pra mim, quem matava as crianças, tanto que eu falei pra você, eu acho que eles vão arrancar a cabeça de alguém em algum momento. E na verdade não são as crianças.
Assim, eu acho que o mais marcante desse filme é por ele ser bem subversivo, assim, bem fora do que a gente imaginaria de ver num filme, assim, né? Porque todos eles usam aquele calibre 12 com cano cerrado, então ele fica uma arma menor, né? E ele bota uma arma na cara das crianças o tempo inteiro, velho. Tipo assim, como se as crianças fossem algum tipo de ameaça pra eles, sabe? E o menorzinho deles é sempre sempre quem é pego lá com a arma, Na tipo, cara. qualquer coisa que eles queriam que a professora fizesse, que os outros alunos fizessem, ele colocava a arma na cabeça do menino pequenininho lá e falava: eu vou matar ele se vocês não chamarem o menino de volta, eu vou matar ele se vocês não saírem daqui. Sim. Então sempre pegava esse menininho e, cara, ele ficava com a arma na cabeça o tempo todo. Mesmo. Mas não só por essa cena, né? O filme tem nudez de adulto na frente de criança. Cara, que a professora fica senhora. pelada na frente do moleque. E rola um desejo do moleque e a professora fica meio... É tipo assim, ela fica um pouco desconfortável, mas não é aquele desconforto de eu vou colocar minha roupa de volta. Ela só vira e fica olhando pro menino, tipo... Tem nudez de todo mundo, né? Todo mundo fica pelado. É verdade. Assim, não fica mostrando as pessoas fica peladas. Tipo assim, mas como eles são crianças, porque só tem uma menina que tem peitinho lá, né? Porque o restante é tudo criança, então todo mundo tem um peito igual. Então meio que tipo assim, mas é nudez de criança, num filme. Sim, é nudez de criança no filme. É verdade, é verdade. Tem os caras que querem abusar dessa menina que é um pouco mais velha, né? Que eu acho que ela é a mais velha de todos, né? Não sei se ela é a mais velha de todos ou se ela é a mais velha ali. Mas deve ter 14 anos a menina. Deve ter. E eles querem abusar e ficam falando dela. Eles ficam falando, novinha com peito, é isso que a gente quer, que não sei o quê. E ela fica, tipo assim, meio desconfortável. É a hora que a professora não tira a camiseta também. Sim. Porque ela vê a menina e ela acha que ela também precisa tirar. E ela tá sem sutiã, né? Porque ela é aquela adolescente que, tipo, tá com peito, mas ela nem se toca que tem peito, por exemplo. E aí ela não tira. E a professora fala, vamos assim mesmo. E aí ela não tira também. Esse momento que a gente tá falando é um momento mais pra frente, né? Que eles escapam do sequestro, né? A gente tá só elencando essas coisas porque, assim, realmente isso são coisas que não são comuns em filme. Não são abordadas em filme. E hoje em dia, se esse filme tivesse um remake, isso jamais iria acontecer. Nossa, nunca. E a outra coisa é que tem uma sexualização do elenco, assim, né? Tipo, da professora, do Cid. Tem umas horas que ele é um moleque meio fortinho. E às vezes fica mostrando ele, tipo como se ele fosse um adulto, né? Filmando ele como se ele fosse um adulto. Mas essa menina até um pouco, assim, mas eles até que seguram a onda com ela, eles colocam ela mais como uma criança que tá sendo abusada. E não, tipo assim, uma criança tá sendo abusada, mas é uma coisa mais dos olhos de quem tá vendo, sabe? Aí já não é uma coisa que tá acontecendo mesmo. Porque assim, quando eles são sequestrados, eles estão na van, né? Mas diferente da história real, que eles são deixados na van no meio da mata, eles levam todo mundo até um local, assim, que tem tipo um furo no chão, assim, um buraco no chão. Só que dentro desse buraco é tipo uma caverna, né? Que eles colocam as crianças, né? Todo mundo lá, escorrega lá. Mas na cabeça deles, aquilo, a única saída que existe é aquela. Meio que, né, eles conseguiram esconder todo mundo, né? Sei lá, tipo, até o momento do resgate, né? Mas mal sabiam eles que esse menino aí que matava... O Cid, né? Ele era caçador, né? Ele era caçador. E ele tinha esse esquema aí de sentir vento. Ele era, tipo, cara, ele era muito... Como é que fala? Largados e pelados, assim, né? Porque ele sabia todos os esquemas, assim, de sobrevivência e tudo. Aí ele sentiu um vento. Eles assim, fizeram uma tocha. E aí ele sentiu que o fogo, ele mexia pra um lado. E ele pensou, poxa, tá vindo vento de algum lado aqui. Mas o mais bizarro é que em vez, tipo assim, tudo bem que eu não sei o que eu faria nesse momento, né? Porque é um adulto só pra um monte de criança e eu jamais deixaria um dos meus alunos irem sozinhos. Mas eu também não conseguiria deixar. Eu acho que o que a professora fez foi bom. Eu também acho. É verdade, faz sentido, porque ela deixou um aluno que é grande cuidando de todo mundo lá e ela foi com esse Cid curar essa saída de ar, né? Que estavam vendo que existia, assim, sabe? E ele ia fazendo um xizinho em todo lugar. Cara, ele era muito sobrevivência. Se não existisse esse moleque, eles não iam sair de lá, né? E o filme ia acabar no sequestro e eles iam ser resgatados e pronto. Mas aí nesse lugar, nessa caverna, eles encontram uma saída pela água, por baixo da água, né? Nessa cena, que é a cena que eu falei, né? Mas nessa cena tem uma parada que é muito desconfortável, que é ficar meio afogado, né? Tem uma cena que a menina segura no pescoço dela, ela quase se afoga, né? E aí eu tava lendo que eles fizeram essa cena dentro de um estúdio. Mentira.
Mentira, sério? É. Caralho, gente. E aí, controlado e tudo mais, né? Pra não ter problema, sim, né? Sim. A caverna não era, a caverna era uma caverna de verdade. A parte onde eles escorregam era um estúdio. Mas a parte da água não, né? Aí... A parte da água era a caverna de verdade? Era a caverna de verdade. A parte que mostra eles passando por debaixo da água, tem um câmera que fica acompanhando eles debaixo da água, né? Aquela folga que ela consegue respirar um pouquinho de ar numa frestinha assim que tem, né? Tudo foi feito dentro do estúdio, né? Então era controlado, se desse errado, então, alguma coisa, era só eles tirarem as crianças da água. Ai, perfeito. Tanto que eles não filmam de baixo pra cima, né? A câmera acompanha as crianças na lateral, né? É verdade. Porque ia tudo escuro, então... Se mostrasse pra cima, você ia ver que era um estúdio, né? Então, foi bem inteligente. Caralho, me engana massa. bem a cena. É verdade. Nossa, gente, porque enganou muito bem mesmo. Muito bem, porque... muito bem. Parece que eles estão ali mesmo. Né? Tem uma coisa que me incomodou no filme, que todo lugar que eles paravam, eles faziam uma porra de uma fogueira. Mano, e tem uma parada. Eles foram colocados dentro de uma caverna, que eles não sabiam se tinham saído. Aí a primeira coisa que eles fazem é uma fogueira. Vai consumir seu oxigênio, velho. Tudo bem que você não vai pensar nisso na hora, mas porra, mano. Isso me incomodou. Cada paradinha deles era uma fogueira. E não só isso, você chama atenção. Várias vezes eles estão fora de ter uma fogueira lá, fazendo fumação lá. Então, porque assim, eu entendo a questão de fazer uma fogueira, porque talvez você espante alguns animais e tudo, mas ao mesmo tempo eu fico assim, cara, você tá sendo sequestrado, você não tá perdido na floresta e pra alguém te encontrar, sabe? Você tá sendo sequestrada. E, cara, o pessoal tá por aí, entende? As pessoas que podem te encontrar, elas não podem te encontrar. Eles fogem, mas o filme tá na metade ainda e tudo mais, e eles vão até uma fazenda, e lá na fazenda eles encontram de novo os sequestradores. Ai, caralho. E aí os sequestradores matam o dono da fazenda e tal. Mas aí que começa a barbárie. Porque eles vão pro celeiro, eles são presos no celeiro, né? Porque lá não tem janela, não tem como eles fugirem e tudo. E aí, as crianças veem que 2 sequestradores, eles fugiram, né? Eles conseguiram fugir. Um tá no celeiro fazendo... Eles não fugiram, acho que eles foram fazer alguma coisa fora. Né? Eles saíram de carro, né? 2 saíram de carro. Um ficou cuidando do celeiro lá, o outro eles mataram. E aí ele ficou lá rondando o celeiro e tudo, então eles começaram a cantar, porque outra coisa que eles faziam também era fogueira e cantar, né? Fogueira e cantar, é mesmo. Fogueira e cantar. Nisso, ainda não tava um clima estranho, né? Só que daí o cara chegou e eles já tinham combinado alguma coisa ali e tal, né? Isso é legal pra caralho, velho. Porque assim, o mais legal desse filme é que eles não contam pra gente o que eles combinaram. Eles só fazem assim, tipo, então vamos cantar, crianças? E vira aquele, vamos, sabe? Aquele olharzinho meio... Um monte de demônio, velho. É muito foda isso aí, porque é o momento que vira. E é muito legal que o filme vira outro filme, cara. Mas a professora não deixa de ser doce, as crianças não deixam de ser legais. E, cara, o olhar muda. Tipo, ninguém muda no total, assim, a menininha que conta as coisas, tipo, e essa parte do fulano de tal, da música, que não sei o quê, tá lá também, e todo mundo tá com medo, mas o olhar muda total. E aí a filmagem muda também, né, porque começa a filmar as crianças de baixo pra cima e o assaltante de cima pra baixo. E você olha e fala, caralho! E aí eles têm uma iluminação diferente também, né? Quando eles estão filmando a galera, eles jogam aquela iluminação de cima pra baixo, que você fica meio com as expressões mais marcadas, né? Muito bom. Então é muito massa isso, porque eles estão cantando lá, né? E 2 dos meninos, ela fala, né? A gente tá com frio. Então pegue os casacos de vocês. Eu não lembro o que é, se era frio mesmo. Frio, fome, não lembro. Alguma coisa verdade. Então pegue os casacos, ou pega alguma coisa pra comer. E eles saem assim, e fica todo mundo se olhando e cantando, continua a musiquinha lá, né? E ela pede pro sequestrador, que tá com cara de rato, ele sentar junto com eles, e ele vai lá e senta, sabe? Porque até então é criança, sabe? Tipo, ele tava com a arma, então ele tá seguro. Aí, beleza, cara, esses 2 meninos que saem pra pegar ou comida ou blusa, eles vão na cabeça dele, uma enxadona, ele cai no fogo e, cara, pega fogo no celeiro inteiro, assim, sabe? Dá até pra entender, porque, cara, um monte de feno, tudo seco, sim, lógico, né? Com certeza. E aí eles fogem de novo, entendeu? E é legal que a gente já fez um podcast que tem inspirações no Senhor das Moscas, né? Que é o Yellow Jackets. E esse filme também tem inspiração no Senhor das Moscas, né? Porque as crianças ali, elas criam o ambiente delas, né? Elas vão pros Outbacks lá da Austrália, né? E criam a fortaleza delas. Por isso é o nome. É verdade.
verdade. Agora que Agora a gente falando entendeu. que É verdade. eles criam a fortaleza dela. Aham. E aí que eles vão matando os outros 2 sequestradores, né? Eles matam o gato, jogando ele no espinho. É porque o espinho que eles criam, Que né? eles criam, né? Eles pegam criam várias tudo, eles viram- estacas, assim. eles criam um monte de coisa, né? Tipo, arma, E estaca. com lápis de cor, tipo com lápis. lápis. Aham. Eles pegam as latinhas lá que eles tinham e criam lança e tal. Cara, muito foda. Muito foda mesmo. Muito foda. Porque onde eles estavam tinha uma craterazinha, assim, né? Tipo, tinha uma fenda onde eles estavam. E assim, se uma pessoa pula de um lado pro outro, rola super, assim, deles chegarem onde eles estão. Só que eles criaram um lugar cheio de mato que não dá pra você ver que não tem chão ali. E no que o cara cai, ele cai em cima de todas as estacas, assim, sabe? Estaca, lápis, tudo que tinha direito. Porque chega uma hora que ele afunda, o cara chama esse amigo dele que caiu ali, ele afunda que nem um panão, assim, Nossa, né? é mesmo, cara. Parece que não tem mais órgãos. Tipo, furou os Parece órgãos, que não tem mais nada. eu acho que assim. era um boneco, né? Ali, Aham. naquele momento, Ah, talvez. não, era com certeza um boneco, mas, mano, era muito estranho, assim, sabe? Agora tem um detalhe engraçado nesse filme que o Pato, apesar de não aparecer a cara, ele é um ator chamado Vernon Wells, que é famoso pra mim em várias coisas, mas eu vou falar depois. O Vernon Wells, ele é um ator australiano bastante famoso. Ele tá no Mad Max. Ele é o vilão do Comando para Matar, do Arnold Schwarzenegger. E 8 anos depois ele fez outro filme chamado A Fortaleza, também. Caramba, mesmo gente. filme, mesmo nome, na verdade. E esse A Fortaleza é mais conhecido que esse é com Christopher Lambert. Que eles engolem uma bomba que se eles saem da fortaleza, porque essa fortaleza nesse filme é uma prisão. A bomba explode, eles morrem e tudo mais, e ele tá nesse filme também. Agora, pra mim, ele é mais conhecido porque ele é vilão do Power Rangers Força do Tempo. Mano, que doideira. E é um dos melhores vilões de Power Rangers, cara. Eu gosto bastante dele. Ele é o Hanzik, que é um vilão foda, que ele é meio máquina, meio humano e tal. É meio Mad Max até esse vilão, assim. Ele tem uma cara meio australiana dentro do universo de Power Rangers. É legal. Quem assistiu Power Rangers e conhece. Esse filme é um Ozploitation. Exploitation é quando você vem de exploitation movies, né? Que você faz exploração de algum tema no filme, tipo exploitation, que é filme de freiras que, sei lá, freiras que fazem sexo e filmes de, sei lá, de terror com freira, sabe? Tipo, a freira é um exploitation. Ah, entendi. Tem os Black Exploitation, que são aqueles filmes que exploravam a cultura black, né? Dos anos 70 e tudo mais. E o Oz Exploitation é o da Austrália. Sério? Né? Que são filmes australianos, porque tem muito filme australiano que é filme muito violento e tudo mais, né? Hoje em dia ainda existe bastante filme australiano mega violento, assim, né? E aí ele ganhou essa denominação, né? Tipo, de filmes de baixo orçamento, que misturam um pouco de sexo com comédia, com terror, com ação e tal, assim, né? E assim, é Oz Exploitation porque ele é uma contração de Aussies, que é de Austrália. Eu tava assim, cara, quando eu vi Ozploitation, eu achei que fosse alguma coisa relacionada a Mágico de Oz. A Mágico de Oz, né? Daí eu pensei, cara, será que a professora meio que a Dorothy, mas de outra coisa, assim, sabe? Poderia ser, mas alguma coisa assim, mas não é isso. É porque é Aussie Exploitation que fala, né? Mas aí acaba aí quando você virando falou da Austrália, eu falei, então deve ser Aussie. Mas não é Aussie de Aussie, sim, né? Aussie de Austrália mesmo, né? De Aussie, plural de Aussie. Aussie de A-U-S-I. Isso. E aí é isso. E a cena final desse filme que, assim, eu não lembrava, né? Apesar de ter visto há muito tempo, lembrar de coisas do filme não lembrava, mas ela é bem violenta, né? Porque as crianças encurralam o Papai Noel, no caso, né? É o último sequestrador. E, cara, eles picotam ele em pedaço, velho. Com faca, com o que eles têm na mão, assim. E essa cena me lembrou a cena do Logan. Lembra no Logan? Quando as crianças com poderes também pegam um cara lá e começam a barbarizar o cara? Né? Lembro. Talvez essa cena do Logan tenha sido baseada nessa cena. Com certeza, porque esse filme é super famoso, né?
Então, me lembrou bastante. Na hora que eu tava vendo, eu falei, caraca, me lembrou o Logan. Uhum. Mas é bem violento, assim, tem bastante sangue voando. Cara, porque né? a gente Mostra não vê o a que cara acontece. O cara tá estatelado, assim, né? Tipo, E o cara já tá morto e as crianças continuam lá. Cara, é bem parece que violento. eles não pegaram dublê. São as crianças mesmo lá, esfaqueando e batendo em coisa. Caralho, gente, que doideira. Com certeza eles estavam batendo em algum lugar que tinha, tipo assim, um pouquinho de sangue ali. Ah, sim. E aí ia subindo um monte de sangue. Tipo quando você bate na água, né? E a água respinga e tudo. Cara, mas foi pesado, porque realmente eles não usaram dublê, não filmaram as crianças de costas, assim. Era realmente, filmava muito menino que fumava, né? Muito. O menino grande lá que fumava escondido na escola. E no final, né, eles vão ser... a professora, ela é interrogada pelos policiais e eles querem conversar com ela, porque o assunto é muito pesado, né, pra conversar perto das crianças. E ela chega e fala assim, não tem nada que você tenha que falar comigo que não possa falar na frente deles. E eles vão lá pra sala, então, teoricamente, a professora vai sozinha com os policiais, mas aos poucos, conforme ele vai conversando com ela, perguntando, né, as mesmas coisas, porque eles acharam estranho, né, porque a história que ela contou, que a gente não viu ela contando, mas eles retornam esse assunto pra gente, eles falam sobre esse assunto pra gente, que o que aconteceu com os caras era que eles, sei lá, morreram lá, e os animais é que comeram eles, assim, sabe? Tipo, comeram esse cara aí que foi todo estraçalhado, né? E aí ele falou que era estranho, porque o que ele tava vendo parecia, né, feito por humano, né? Por ferramentas e não por dente de animais. E ela disse que o que ela falou era certo. Só conforme ela foi falando, as crianças foram chegando e iam ficando em volta dos policiais com uma cara de demoníacas, assim, e apáticas, sabe? Assim, basicamente crianças apáticas. Sim, do mesmo jeito que elas estavam olhando pro cara lá, né? É verdade. Soou muito aquela vibe do celeiro, né? Sim. E aí é engraçado que eles sentiram uma vibe meio estranha e eles saíram, né? Eles aceitaram o que a professora falou, o que as crianças estavam vindo lá, porque teoricamente tinha que conversar só com a professora, as crianças chegaram, eles foram embora, aí as crianças foram saindo também, ela pediu para as crianças saírem. Antes de fechar a porta da sala, só lembrando, né, que lá na sala tinha uns vidros, né, com cobra morta, com vários animais e tudo. Aí ela vai fechar a porta, fecha ali, olhando pros vidrinhos lá. Aí o final do filme é um take nessa bancada cheia de vidros com animais, e um dos vidros ali tem um coração humano num líquido. E aí acaba o filme, né? Aí a gente já sabe, batidinha né? de coração, inclusive. Não com o coração batendo, só na é verdade. Cara, é muito foda, porque você fica pensando, mano, o que esse povo fez, sabe? É mesmo. Eles trouxeram o troféu deles, né? Se foi tipo Senhor das Moscas, eles até comeram o cara, um pedaço do cara. Faz sentido, hein? Pra ela ter essa história de que os animais comeram e tudo, provavelmente isso veio deles terem comido também um pouquinho. Porque, cara, eles não tinham mais lanche, né? E eles estavam no meio dos Outbacks, né? É verdade. Não estavam perto de nada. É verdade. E o que eles mais faziam era fogueira. Então, né, assou o cara lá, parte do cara. E sobre esse filme, Bolitz, que a gente falou bastante, né? Inspirado em história real, que é inspirado em filme, que é inspirado em livro, parará. Que nota você dá pra esse filme? 4. Caramba, muito bom, hein? E você? Qual a sua nota para esse filme? Minha nota é 4,5. Ótimo. Cara, esse filme me entreteve bastante, sabe? Ele não tem barriga, ele não deixa a gente cansado, apesar de ser um filme antigo, assim, sabe? Ele tem aquela velocidade, né? Aquela movimentação de filme antigo mesmo, sabe? Que ele mostra tudo acontecendo, né? Parte por parte, não é aquele esquema de vamos sequestrados, fomos sequestrados, sabe? É o sequestro acontecendo vagarosamente, mas tudo tem muito movimento, sabe? Então as coisas estão acontecendo em vários momentos e tal, em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu gostei bastante desse filme. Sim, ele vai construindo a atmosfera até você concordar, entre aspas, com as crianças, né? Sim, exatamente. Tem essa reviravolta também, né? Que pra mim foi muito sensacional, porque, cara, as crianças, elas atuam muito bem. Sim. Elas atuam muito bem, porque só com o olhar a gente vê que tudo mudou, né? E a nossa notinha ficou 4,25. Que beleza, hein? Olha esse aí. filme merece, eu gosto desse filme. Esse filme mereceu pra caramba.
E onde que as pessoas podem ouvir esse e outros podcasts e acompanhar nosso mês das crianças malditas? Atualmente estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e na Aurelo. Se você ouvir na Aurelo, você dá um dinheirinho pra gente toda vez que você dá um play lá. E se você é old school, ouviu o podcast da forma como foi concebida a ideia do podcast, você vai lá no seu agregador de podcast favorito, procura o feed do Terror Sem Medo. E onde que as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais? A gente tá lá no Instagram como Terror Sem Medo 13, tudo junto. E também tem o nosso e-mail, onde você pode mandar um e-mail pra gente, que é o terrorsemmedo13@gmail.com. E continuando com o nosso mês das crianças, né? Qual que é o próximo episódio? Esse foi um escolhido seu, hein? Cidade dos Amaldiçoados. Quem gostava de assistir muito SBT vai lembrar desse filme. Sim. E até o próximo Terror Sem Medo. E você já viu sua professora pelada?